Olá pessoal, chegamos à nossa terceira aula e o assunto de hoje é o mais importante dos três. Vamos abordar a estimulação cognitiva na prática. Vamos falar sobre como abordar o idoso, como preparar a nossa prática e também aplicar a nossa intervenção. Mas antes disso, pessoal, eu recebi durante essa semana algumas perguntas no meu privado e que considero importante para você também. Então, durante a nossa aula, irei compartilhar estas dúvidas aqui com você, ok? Uma última coisa também, se você ainda não assistiu às duas primeiras aulas, depois que assistir esta aula aqui, vai lá e assista, pois estão muito legais. Agora sim, vamos em diante. Então, como o objetivo principal é melhorar ou manter as funções cognitivas durante o processo de envelhecimento, e isso tem sido procurado por diversos profissionais de diversas áreas, como educadores, profissionais da saúde, cuidadores e até idosos interessados na melhoria da saúde mental. Então, qual é a estratégia? A estratégia que mais vem sendo utilizada é a prática da estimulação cognitiva. Aqui, vamos falar como podemos elaborar um programa de estimulação cognitiva voltado tanto para habilidades gerais quanto também habilidades específicas. A proposta, então, é construir um passo a passo para a estimulação na modalidade individual de condução, uma estrutura multimodal também, ou seja, com estimulação de diferentes habilidades cognitivas, com o uso também de jogos e também de atividades com papel e lápis. Pessoal, a elaboração dessas tarefas foi precedida por testes com muitos idosos na prática. Portanto, muitas dessas atividades já foram adaptadas muitas vezes até chegar a esta versão final. Ainda, a melhoria se torna sempre constante, procurando adaptar sempre da melhor forma para cada idoso e de acordo com o seu perfil cognitivo. Tá certo? Então, pessoal, vamos sempre adaptar as atividades de acordo com o perfil cognitivo do nosso idoso. Aqui vamos focar, então, em um programa de estimulação cognitiva de habilidades de atenção, de velocidade de processamento cognitivo, da memória episódica e também da memória de trabalho. Neste ponto, pessoal, é importante fazer as seguintes considerações. Fazer as adaptações. Vamos sempre ajustar a dificuldade da tarefa com base no nível de desempenho individual do nosso idoso. O nível de dificuldade da tarefa é ajustado sempre em resposta a mudanças no nível de desempenho ao longo das nossas intervenções. Tá claro, pessoal? E a indicação deste programa é para idosos a partir de 60 anos, de ambos os sexos e sem diagnóstico de demência. Também, este programa deve ser realizado após a entrevista de anamnese e também após o teste de rastreio cognitivo, o mini exame de estado mental, conhecido como Mini Mental, que nós falamos sobre isso na aula 2. Então, se não assistiu às duas aulas anteriores, corre lá e assista. Após a aplicação do teste de rastreio cognitivo, podemos direcionar melhor o nosso programa de estimulação com base nos itens que mais o idoso teve dificuldades durante o nosso teste. Por exemplo, vamos colocar aqui um caso prático. Então, se no teste foi identificado que o idoso teve um baixo desempenho no teste de memória, que seria lembrar as 3 palavras que foram solicitadas para o idoso repetir anteriormente, também, se o idoso não lembrou de nenhuma dessas palavras ou de apenas uma, seria interessante, dessa forma, estimularmos a atenção e a memória de curta duração. Também, seguindo, se o idoso apresentou dificuldades para escrever
uma frase que tenha começo, meio e fim e de forma coerente, aqui é interessante estimularmos a linguagem e a memória com a utilização de textos, por exemplo. Mais para frente, irei abordar como fazer isso com as atividades. Entendem, pessoal? Qual é o raciocínio utilizado? Este teste ele é muito simples, ele é muito rápido. Podemos, assim, ter uma dimensão das habilidades cognitivas com menor desempenho e, assim, direcionarmos as nossas atividades. Digamos ainda que o idoso apresentou dificuldades para copiar o desenho dos pentágonos sobrepostos. Podemos enfatizar atividades de visoconstrução através da cópia de desenhos, pinturas ou tarefas envolvendo a orientação espacial. Agora sim, vamos praticar, pessoal, uma sequência de 5 atividades visando enfatizar estas habilidades cognitivas que identificamos aqui como baixo desempenho. Também aqui optei por estimular a atenção anterior ao treino de memória, com base na literatura que aponta um melhor aproveitamento do treino de memória quando precedido pela estimulação da atenção. E fazer desta forma, eu percebo na prática que funciona muito bem. Agora, vamos para a tela do computador, onde a gente vai fazer o passo a passo dessas 5 atividades. Então, pessoal, a gente está aqui na tela do computador. Inicialmente, vamos trabalhar com uma atividade envolvendo a atenção. Então, vamos aqui para a tela, aqui, prestar bem atenção aqui no enunciado. Então, primeiramente, para a gente trabalhar a atenção com o nosso idoso, nós podemos explicar o porquê que a atenção é importante para ele. E simplesmente a gente informa que é preciso focar em uma tarefa apenas, e eliminar as outras, que são os distratores. Então, nas tarefas de atenção, a gente sempre procura selecionar um estímulo. Então, vamos ler aqui o enunciado, mais ou menos assim. A gente explica por que a atenção é importante aos idosos, simplesmente porque é preciso focarmos em uma tarefa, ou seja, é preciso selecionar um estímulo e ignorar outros estímulos, como, por exemplo, ao atravessar a rua, nós vamos explicar para ele que que no momento de atravessar a rua é necessário prestar atenção somente no ato de atravessar a rua, prestar atenção somente na rua e ignorar outros distratores, como, por exemplo, se distrair com lojas ou pegar objeto dentro de uma bolsa ou mesmo conversar com outra pessoa. Então, normalmente é assim que eu introduzo as atividades de atenção, dando exemplos no dia a dia para ajudar esse idoso. Então, e esses exemplos é bem específica, de acordo com a característica, com o cotidiano de cada idoso. Eu sempre faço essas adaptações, ou seja, para a tarefa de atenção eu falo para ele focar em um estímulo, seja atravessar a rua, ou seja, descer em alguma escada e ignorar outros. No caso de descer uma escada, ele ignorar uma conversa, pegar uma chave, atender ao telefone. Então, são dicas bem práticas do dia a dia que se encaixam em cada perfil de cada idoso que a gente pode trabalhar. Aqui, então, estou com a imagem, estou com as 2 imagens aqui. A gente vai tentar identificar quais os erros que tem na segunda imagem. Então, a gente tem a primeira e temos a segunda imagem. Então, a tarefa até de vocês, antes de eu mostrar aqui quais os 7 erros, é vocês pararem agora e tentar identificar, dar um pause aí na aula aí, tentem identificar os 7 erros e após a identificação começa a dar um play aí para seguir a aula que eu vou mostrar a partir de agora quais os erros. Então, é bem tranquilo aqui. Então, o primeiro erro, vou pegar a setinha aqui, ó, o primeiro erro, a gente encontra aqui nos tijolinhos aqui, ó. Então, tem os tijolinhos aqui, aqui tem 1, 2, 3, 4, aqui tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, ó, tá faltando um tijolinho. Esse é o primeiro erro, já foi um então. O segundo erro é aqui, ó, tem a árvore, embaixo da árvore tem como se fosse uma estradinha ali, ó.
Então, aqui nessa segunda imagem, não tem a estradinha. Então, já foram 2 erros. Voltando aqui, olhando para o cachorro aqui, então, nota que tem ali uma roupinha do cachorro ali logo perto da coleira do cachorro. Aqui não tem. Então, é o terceiro erro. O quarto erro nós podemos identificar no skate do garoto aqui, ó. Aqui tem 2 rodas. Na parte da frente tem uma roda. Esse é o quarto erro. O quinto erro, cadê o quinto erro? Então, o quinto erro está aqui, ó. O quinto erro aqui na blusa, aqui, ó, na manga direita do garoto. Aqui tem uma lista e aqui não tem. Não tem a listinha aqui, ó. Esse é o quinto erro. Observaram ali então, pessoal? Esse é o quinto erro. Vamos lá então, seguindo. Qual é o sexto erro então? O sexto erro está aqui, ó. Na imagem tem 2 traços aqui, logo acima do skate, e aqui só temos um. Então, esse aqui é o sexto erro. Então, notem ali, ó, aqui tem três traços, e aqui tem apenas 2. O sétimo erro está lá no boné do garoto. Então, acima da franja dele ali, ó, aqui temos os botõezinhos ali, ó. E aqui não temos nenhum botão. Então, são esses os 7 erros a encontrar. Então, uma tarefa é uma atividade bem interessante para estimular a atenção, para a gente iniciar já um programa de estimulação também, já iniciar com uma tarefa, não vou dizer simples nem média, e nem uma tarefa difícil, porque isso daí é bem específico para cada perfil cognitivo do idoso. Então, tem idosos que eu tenho que essa atividade é super fácil. Tem outros que nem conseguem fazer. Então, é bem específica, de acordo com o perfil cognitivo de cada idoso. Vamos, então, aqui para a segunda atividade, então. Atividade de labirinto. Essa atividade é bem bacana também, porque trabalha a velocidade de processamento cognitivo também. Então, é atenção e velocidade de processamento cognitivo. Então, aqui a instrução, aqui, vou mostrar os labirintos já, para vocês tentarem identificar aqui. Ó. Esses são os labirintos que vão ser utilizados na atividade. E aqui está a explicação aqui. Ó. Então, primeiro aqui eu coloquei as instruções bem direitinho, e eu vou disponibilizar essas atividades para vocês também na aula ali nos grupos ali eu vou disponibilizar, para vocês treinarem e já oferecerem para os idosos de vocês. Então, aqui, ó, vou ler. A tarefa de você será preencher o caminho correto de alguns labirintos que irei apresentar. Então, a gente vai apresentar o labirinto para o idoso e explicar de forma bem clara. Então, a gente explica a regra pausadamente para ele também. Você deve encontrar o caminho que liga o início ao final do labirinto, sem ultrapassar as linhas. Então, ele vai ter que ter bastante a motricidade fina também para fazer essa atividade. Então, a gente tem que observar se o idoso tem a capacidade. Seguindo. Caso entre em algum caminho errado durante a atividade de labirinto, basta retornar ao ponto anterior. Então, se ele entrou num caminho errado, ele vai voltar para tentar achar um outro caminho do labirinto para tentar achar o final. Num primeiro momento, você fará no tempo que conseguir, o mais rápido possível. Em um segundo momento, fará o mesmo labirinto, mas em um tempo determinado. Então, a gente explica ao idoso que ele vai fazer essa atividade no tempo dele, tranquilo, ele vai seguindo sempre na capacidade dele. Feita a tarefa, no segundo momento a gente vai pedir para ele fazer num tempo estipulado, que é o que eu vou falar na próxima aqui. Ó. Qual será a primeira estimulação, então? A gente mostra o labirinto para o idoso, para o participante, a gente entrega um lápis e a gente dá as instruções da tarefa, conforme eu mencionei ali. A gente pode cronometrar este tempo e também registrar depois. A cada vez que o participante, o idoso ali, entrar em um local sem saída, a gente entrega um lápis de cor diferente e pede para ele retornar ao ponto de origem. E a gente não reinicia o cronômetro. Então, essa proposta de cronômetro pode ser utilizada também para um idoso mais avançado.
Se o idoso tiver com muita dificuldade, a gente nem faz essa atividade de processamento, de velocidade de processamento cognitivo. Entenderam? Então, pessoal, é bem tranquilo ali. A primeira atividade ele vai ter que achar o caminho ali. Na segunda parte, se ele conseguiu, achou o caminho, tá legal, então a gente pode apresentar esse outro labirinto aqui. Ó. Então, esse aqui é o mais difícil, esse é o mais fácil, esse aqui é o mais difícil. Então ele pode fazer esse labirinto e a gente pode utilizar o cronômetro para ver quanto tempo ele demorou. Se ele demorou 1 minuto aqui, vamos simular como se fosse 1 minuto. E aqui, se foi 1 minuto também, a próxima atividade será a seguinte. A gente apresenta um dos labirintos da primeira estimulação, que foi aquela que ele fez livre, e a gente calcula 50% do tempo despendido nessa primeira estimulação. Se na primeira ele demorou 1 minuto, conforme eu informei, na segunda tentativa a gente pode dar um tempo de 30 segundos para ele fazer a atividade. Novamente, vamos adaptar. Se for 40 ou 50 segundos, também está valendo. A gente vai ter a ideia que ele está fazendo mais rápido e com melhor desempenho. Isso é uma proposta da gente levar para o outro dia e pedir para ele refazer de uma forma mais rápida. Então, aqui a gente explica para o idoso que ele fará o labirinto novamente, porém no tempo informado. Caso ele não consiga resolver o labirinto no tempo estipulado, a gente pode pedir para ele parar quando o tempo esgotar. Então, o tempo esgotado, por exemplo, de 30 segundos, a gente pede para parar. Daí a gente entrega um outro lápis de cor e a gente pode pedir para ele continuar de onde parou, o mais rápido que puder. A gente pode cronometrar esse tempo aí e trabalhar com a ideia de tempo. Isso é a velocidade de processamento cognitivo. As atividades também podem ser divididas em 3 níveis, 2 níveis ou mais aqui. Pode ser também fácil ou difícil, ou fácil, médio, difícil. Cada nível pode ter aqui 2 ou 3 labirintos. Aqui eu trouxe 2. A gente pode achar um outro ainda mais difícil e ter 3 labirintos nesta ordem, fácil, médio e difícil. Então aqui a gente pode também utilizar essa regrinha aqui. Ó. Para o participante avançar para o próximo nível, ele deve realizar a segunda tentativa no tempo estipulado. Então ele pode fazer a tarefa no tempo dele e para ele avançar para o mais difícil, a gente pode pedir para ele fazer, se ele fez em 1 minuto, a gente pode pedir 50 segundos, 40 segundos, entendeu? É bem bacana porque é bem motivador, porque o idoso que a gente estimula e ele está afim realmente, ele vai querer participar e ele vai querer mostrar que ele sabe. Só que a gente tem que dar a atividade na medida certa. Se a gente não dá a atividade na medida certa, a gente pode desmotivar esse idoso. Então, lembrando que a gente está trabalhando com a motivação, com a estimulação das capacidades dele. Ele tem que se sentir capaz de fazer. E se sentir capaz, a gente tem que saber da atividade na dose certa. Atividade 3, então, atividade de cópias. Já estou mostrando aqui o que é o objetivo. Tem um quadradinho aqui onde a gente vai desenhar essa flor aqui, incluindo as pétalas vermelhas, as folhas, o caulezinho e a parte do meio da flor aqui em amarelo. Então, já mostrei para vocês aqui, só para vocês visualizarem, e aí eu estou indo lá para as instruções. Então, a gente explica para o nosso idoso aqui, ó. Nesta tarefa aqui, a gente apresenta a figura para o idoso. Então, a gente explica para ele, você deverá prestar bastante atenção na imagem, nos seus contornos e detalhes, pois em seguida será solicitado a reproduzi-la da forma mais parecida que conseguir. Então, a gente vai mostrar a imagem da flor e vai solicitar para ele desenhar essa flor. No primeiro momento, você fará a cópia da figura enquanto a vê.
Então, o idoso está vendo a figura e ele está copiando ao mesmo tempo. Em seguida, você fará o desenho, mas sem vê-lo. Então, depois que ele fizer ah, essa parte dessa atividade e ele conseguiu com êxito, a gente pode testar o desafio dele fazer olhando bem, prestando bem atenção nos detalhes, não se preocupar com a qualidade do desenho, mas sim com a quantidade de detalhes, por exemplo, o número de folhas, número de pétalas, as cores. Na verdade, as cores a gente vai entregar, só tem que ter a coerência da cor verde, por exemplo, que vai ser nas folhas, o vermelho que vai ser nas pétalas e o amarelo na parte do meio da flor ali, então. Então, na primeira etapa ali, então, resumindo, a flor vai estar do lado dele e ele vai fazer a reprodução dessa flor. Na segunda etapa, a gente pode mostrar os detalhes, pedir para ele prestar atenção nos detalhes, números de pétalas, nas cores, nas folhas, números de folhas. E com base nesses detalhes, a gente retira o desenho e pede para ele reproduzir esse desenho. Aí o desafio dele vai ser desenhar o número de pétalas, pintar nas cores respectivas das respectivas partes, número de folhas, e aí depois a gente mostra e vê o que faltou nessa parte do desenho, tá certo, pessoal? Então, isso aqui são alternativas. Qualquer atividade que eu trabalho, eu sempre vou estar adaptando para o meu idoso. Então, por exemplo, se eu levar para um idoso qualquer essa atividade, raramente ela vai sair como ela está aqui. Eu vou ter que adaptar, mas o bacana é que eu introduzindo essa atividade, eu já vou ter ideia do grau do desempenho cognitivo nessa atividade. A partir dessa atividade, eu posso fornecer os desafios. No caso, é ele olhar a flor, eu esconder a flor e eu pedir para ele reproduzir essa flor. No caso da atividade de labirinto também, a gente pode pedir para ele fazer num tempo mais rápido. Então, a gente vai estar trabalhando, estimulando a velocidade de processamento, que é muito bacana de trabalhar. Então, aqui, só com essas atividades, a gente pode desenvolver muitas ideias. Atividade 4, pessoal, recontando histórias. Essa atividade eu vou deixar no grupo, aqui no grupo, então vocês poderão ler depois bem pausadamente, vocês vão interpretar essa história, essa atividade, e vocês vão fazer as devidas adaptações para os idosos de vocês. Mas eu vou ir diretamente aqui para os trechos da história. Qual é qual é a atividade? Qual é o desafio da atividade? Aqui eu tenho o trecho 1, trecho 2, trecho 3 e o trecho 4. Primeiramente, eu vou informar o idoso que eu vou ler uma história, trechos de uma história. Então, são 4 trechos. Então, esses 4 trechos compõem uma história completa. Então, a tarefa vai ser ler o primeiro trecho e depois pedir para o idoso repetir para você, e perguntar para ele o que ele entendeu desse primeiro trecho. Depois a gente vai ler o trecho 1 e o trecho 2 e a gente vai pedir novamente para ele o que ele entendeu desse trecho 1 e trecho 2. Entendem, pessoal? Vai ficando cada vez mais desafiador. Depois eu vou ler o trecho 3, ele vai me falar o 1, o 2 e o 3. Depois eu vou ler o trecho 4 e ele vai ter que me falar na ordem a história completa, que na verdade é composta pelos 4 trechos, entendeu, pessoal? Essa é a forma mais simples que tem de aplicar essa atividade. Se o idoso apresenta um comprometimento cognitivo leve, ele estiver apresentando dificuldade, a gente pode transformar essa história, a gente pode reduzi-la. A gente pode deixar em 2 trechos, 3 trechos, a gente pode deixar em 5, 6, 7 trechos, depende sempre do perfil cognitivo do nosso idoso. Então aqui eu vou ler só a primeira aqui para a gente não deixar essa aula tão extensa. Então a história 1 aqui, o trecho 1 da história.
Carlitos é um garoto muito esperto e curioso. Ele mora em uma fazenda e adora ouvir as histórias e os ensinamentos que a sua avó tem para lhe contar. Então a gente a gente fala esse primeiro trecho para o nosso idoso. Após, ele vai recontar esse trecho para nós. Se ficou bem claro, percebeu que o idoso entendeu, está bacana, a atividade está se desenvolvendo, a gente lê o trecho 2. E aí a gente pede para ele ler o trecho 1, para ele falar para a gente sobre o trecho 1 e o 2, ou ele falar somente o 2. E aí a gente vai desenvolvendo essa atividade. Tá certo, pessoal? Vocês leiam depois com bastante atenção e aí vocês sempre, com base nessa atividade aqui, vocês vão tentar adaptar para o idoso de vocês. Atividade 5, então, se chama Associação de Ideias. Então, aqui nós vamos aprender uma técnica que nos ajudará a memorizar informações fazendo ligação entre ideias, ou seja, ligando as informações que desejo memorizar entre si. Então, encontre a tarefa, a imagem e a cena correspondente. Então, aqui está a tarefa na coluna 1, a imagem na coluna 2 e a cena correspondente. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos aqui, vamos escolher uma, podemos escolher aqui, tomar remédio, por exemplo. Ó, escolhi aqui, ó, tomar remédio. Na segunda, essa aqui é a tarefa, tomar remédio. Na segunda coluna é a imagem. Ó, vem a imagem do remédio. Então tem que ter essa associação de ideias. Tomar remédio, a imagem do remédio e a cena. Qual é a cena? O idoso tomando o remédio. Essa atividade é bem interessante. Para um idoso com comprometimento cognitivo leve, é bem interessante. Para um idoso que tem um desempenho cognitivo melhorado, já é uma atividade bem fácil. Então, a gente tem que saber dosar e entender o perfil do nosso idoso. Vamos pegar outra aqui, então. Tarefa, comprar macarrão aqui, então. Comprar um macarrão. Tarefa da primeira coluna, comprar macarrão. A imagem, cadê a imagem? A imagem do macarrão. E a cena. Qual é a cena? A cena é fazendo o macarrão. Então, entendem, né, pessoal? A gente pode trabalhar muito com essa associação de ideias. A gente pode pegar três imagens ali, uma representando uma tarefa, outra representando a imagem dessa tarefa e a outra representando a cena, ou seja, a ação dessa associação de ideias. Tá certo, pessoal? O que eu passei aqui para vocês também foram 5 atividades bem interessantes. O importante é sempre adaptar o perfil cognitivo do seu idoso. Eu sempre repito isso, porque a atividade está aqui, está pronta, e quando eu pego ela pronta, eu chego no idoso e eu vou sempre modificar. Eu vou já traçar o perfil do idoso que eu vou me deslocar para a minha sessão, e eu já vou com a atividade já bolada na cabeça como é que eu vou trabalhar essa atividade com o idoso. Por quê? Porque eu já estou sabendo do perfil desse idoso, então eu já sei quais as atividades ele vai apresentar êxito, quais ele não vai apresentar, e também quais as adaptações eu preciso fazer para mim ter sucesso na atividade e motivar esse idoso se sentir capaz. A gente tem que sempre cuidar quando a gente fornece uma atividade, para a gente não evidenciar os erros e não fornecer uma atividade que não se encontra de acordo com o seu perfil cognitivo, o seu desempenho cognitivo. Tá certo, pessoal? Pessoal, esta é a proposta que passei até aqui, ou seja, entender o processo de envelhecimento, como gerar mais valor durante os atendimentos e gerar dessa forma melhores oportunidades, conhecer também os princípios básicos da avaliação com a entrevista clínica, também o teste de rastreio cognitivo, que visa identificar possibilidades de algum comprometimento cognitivo e também gerar
direcionamento para as atividades e também a estimulação cognitiva. Isso tudo nós vimos nestas 3 aulas. Agora, aproveitando uma pergunta que uma aluna do grupo fez no meu privado. Então, ela perguntou sobre cursos ou materiais para atuar com idosos. Eu quero aproveitar para falar da fórmula da estimulação cognitiva. Deixa eu falar rapidamente, então, o que é este programa e o que ele pode resolver para quem quiser se aprofundar e também ter materiais para trabalhar várias habilidades cognitivas com idosos. Resumindo, o que a gente falou aqui nestas 3 aulas, você vai precisar do domínio de conhecimentos relacionados ao envelhecimento cognitivo, também vai precisar abordar o passo a passo de uma avaliação bem completa, pois é nessa avaliação que muitas das questões relacionadas às queixas dos idosos, elas serão identificadas aqui. E também é neste momento que devemos conquistar e motivar este idoso, mostrando como o nosso trabalho irá ajudá-lo. Respondendo às mensagens que recebi em relação a como atuar com idosos, eu quero te recomendar então este programa, a Fórmula da Estimulação Cognitiva. O que você poderá ter de benefícios com este programa é ter um passo a passo para aplicar imediatamente a estimulação cognitiva nos seus idosos. Poderá ter também 151 atividades prontas para imprimir e aplicar a estimulação de várias habilidades cognitivas também. Alunos que já adquiriram e não tinham conhecimento algum, hoje estão atuando e se aperfeiçoando cada vez mais em atendimentos com idosos. Já estão indo para outros patamares através da sua atuação com este público. Este programa é o que eu uso no meu dia a dia e, inclusive, as atividades foram desenvolvidas pensando em estimular todas as funções cognitivas, pois os e-books que contêm essas atividades, eles são separados por habilidades, como a atenção, a linguagem, as funções executivas, a memória e também a orientação temporal. Este programa se aplica em idosos, podendo ser adaptado para adultos e crianças. E, claro, fazendo as devidas adaptações, considerando sempre o perfil cognitivo do seu cliente. É isso, pessoal. Quero dizer que eu gostei muito dessa semana de troca aqui no grupo. Muitas pessoas me chamaram no particular e isso me motivou demais. Eu curti tanto a experiência que irei preparar uma condição muito legal para quem fez parte deste grupo aqui. Então, na próxima semana, eu irei revelar essa condição especial. Fique ligado aqui no grupo, pois ao longo dos dias irei disponibilizar atividades de estimulação cognitiva, terá a nossa live no domingo pelo Instagram e ainda, somente para quem ficar até o final aqui no grupo, receberá um e-book especial com 30 atividades de estimulação cognitiva. Agradeço demais pelo carinho e a energia de vocês. E até logo então, pessoal!